programa Viva Mais. Hoje, uma edição especial, eu, Ana Carolina Sorrentino Delvaux e Vitor Sorrentino seremos os apresentadores. E o nosso assunto de hoje é o rejuvenescimento facial. Nossos entrevistados são conhecidos de vocês. É a doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, que é cirurgião dentista, pós-graduada em plantodontista, com pós-graduação em prótese, foi presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e tem uma clínica particular em Porto Alegre, que este ano completa 25 anos de formada. E o Dr. Miguel Sorrentino Júnior, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também é cirurgião geral e tem clínica particular em Porto Alegre, além de operar também em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e realizar cirurgias na Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e Estados Unidos. Bom, então, como vocês estão achando estranho já, esse programa vai ser apresentado pelos filhos. Nós já fomos os entrevistados e é a vez agora, finalmente, dos pais falarem, né? Da Ana Paula e do Miguel, falarem sobre o que todo mundo quer saber, um pouco da profissão deles, da vida deles, toda a vivência que eles têm para nos passar. Vamos começar então. Antes de mais nada, nós temos que dar uma parte, né? Porque acho que não tem nada que dá mais prazer para nós, né, Ana, do que ter nossos filhos trabalhando na nossa área. E agora vendo eles agora nos entrevistarem também, né? No programa, né? E a Ana é tua dentista e o Vitor é meu cirurgião plástico. A Ana Carolina é minha dentista. Se vocês observarem os últimos programas, eu estou de testa nova, botox feito pelo Vitor. Os dentes são feitos pela Ana, né? E a Ana Carolina ajuda quando eu vou lá fazer os tratamentos. Então, aqui estão os nossos dentistas e o nosso cirurgião plástico. Exatamente. As minhas últimas lâminas, a Ana Carolina que colou. Eu quebrei uma coroa, foi ela que fez. As minhas restaurações, ela que faz, exatamente. Ótimo. Então, nós também estamos muito felizes hoje aqui e poder trazer um pouco da vida de vocês, a vivência de vocês para o telespectador, que eu tenho certeza que está curioso há muito tempo para saber quando vocês iam falar sobre as profissões de vocês. Então, vamos começar pela Ana. Acho que o primeiro de tudo é saber, assim, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente procura saber o que é o ideal de beleza para aquela coisa, para aquela parte do corpo. E a boca, o sorriso, a gente conversa, então a boca é um dos centros da atenção da pessoa que conversa. Todo mundo conversa. O que é o ideal de beleza de boca, de sorriso, de dentes? Bom, Vitor, é assim, ó, na verdade o ideal de beleza é uma coisa saudável, né? Acho que sempre que a gente pensa em alguma coisa bonita, a gente pensa em alguma coisa saudável. Então, primeira coisa que a gente pensa qual é o ideal de um sorriso bonito? Primeira coisa, um sorriso saudável, né? Não dá pra gente pensar que um sorriso pode ser bonito se tiver dentes cariados, uma gengiva inflamada. Então, primeira coisa é estar uma gengiva bem rosinha, bem saudável, os dentes bem limpinhos, né? Primeiro lugar, né? Dente sujo nem pensar, cariado, tão pouco. Então, para essa parte já, o que a pessoa deve fazer para ter? Então, vamos começar com a gengiva. O que a pessoa tem que fazer para continuar com a gengiva saudável, para manter ela rosinha, os dentes limpos? Qual é o passo a passo para chegar a esse ponto? Bom, fio dental sem falta todos os dias, né? Bom, escovação diária todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, né? Acordou, depois do almoço e antes de dormir. Ou sempre após as refeições, né? Tem que estar sempre escovando. Se comer muito durante o dia, comeu. Se não tiver oportunidade para escovar, tem que bochechar uma água, né? Tem povos que a cultura deles é, depois que comeu, bochechar água. Então, eles quase não têm cárie. Então, se a gente adquirir esse hábito de comer ou bochechar água, já ajuda muito. Não adianta só comer e bochechar água e achar que não precisa escovar. Tendo as 3 escovações, pelo menos, a gente come, depois bochecha água nesses intervalos, porque tem gente que come a cada 2 horas, né? Faz dieta ou por alguma razão de saúde, come a cada 2 horas. Se não pode escovar, né, a cada 2 horas, pelo menos bochecha água para não deixar resíduo de alimento. Escovar demais faz mal? Não. Se tu escovar com uma escova macia, não. Faz mal escovar de menos, que aí fica com a gengiva inflamada. Ou escovar com a escova errada, né? Se escovar com uma escova dura, faz mal. Não tem caso de retração, Ana, de gengiva? É com a escova dura, é isso? Escova dura e usar muita força também, né? Usar muita força.
Porque a gente sabe que, assim, hoje em dia a gente não consegue, em diversas áreas, tanto da medicina como da odontologia, a gente não consegue fazer com que somente o nosso cuidado natural, seria em casa, escovação, um flúor, isso não é suficiente mais, né? Então, acho que a limpeza no dentista, o acompanhamento dentro do dentista, em quanto tempo precisaria fazer aquela limpeza dentro de um consultório com um dentista, com um profissional habilitado? Bom, cada paciente tem um período que tem que fazer. Tem gente que tem que fazer a cada 3 meses, quem tem doença periodontal. Então, assim, ó, escovou bem, passou o fio dental e bochechou um colutório bucal, está feita a escovação. E dependendo do paciente, o paciente assim, que tem uma escovação ótima pode ir uma vez por ano ao dentista. Mas quem vai determinar isso é o seu dentista. Tu vai no dentista e ele vai dizer assim, não, sua revisão pode ser uma vez por ano ou a cada 6 meses. Se fala muito nos Estados Unidos, a cada 6 meses, a cada 6 meses, porque lá os convênios só pagam a revisão a cada 6 meses. Então, por isso se fala ir ao dentista a cada 6 meses, porque lá o convênio paga a cada 6 meses, por isso ficou a cada 6 meses. Mas tem pessoas que têm problema periodontal, que não conseguem lidar com a placa, que tem mais formação, que tem inflamação de gengiva, que tem bolsa periodontal. Então, essas pessoas devem deixar que o periodontista determine. Tem pessoas que têm que ir todo mês, tem pessoas que têm que ir a cada 3 meses. Então, tem que determinar. Ótimo. Agora, tirando a saúde, quem determina a beleza bucal, normalmente são aquelas pessoas que determinam a beleza no mundo, né? Por exemplo, quem que determina como é que tem que ser o nariz? São os atores, né? Normalmente a gente vê a beleza na televisão, as misses. Existe um perfil de beleza que todo mundo mais ou menos segue. Isso é um padrão, né, Ana? Uma convenção social, na verdade. Uma convenção beleza social. É uma coisa que cada raça tem uma beleza própria. Cada população costuma ter como alvo ou como foco um determinado tipo de beleza. Mas existe uma convenção mundial hoje em dia, já que o mundo está globalizado, e mais ou menos a gente imagina o quê? Que beleza é aquilo que a gente almeja ficar para ficar se sentindo bem, né? Ou se espelhar em alguém que a gente acha que é um ídolo, na verdade. Né? E isso surgiu a mesma coisa na odontologia, como os atores americanos. Por exemplo, o Harold Flynn, ele era um ator famoso há muitos anos atrás, mas ele tinha os dentes muito tortos e escuros. Tinha o dentista de Hollywood, que se chamava Charles Pincus, que na verdade é o fundador da Sociedade Americana de Odontologia Estética, que fez para ele as lâminas de porcelana. E foi aí que surgiu as lâminas de porcelana. E aí ele fez as lâminas de porcelana para o Harold Flynn, que na época não tinha sistema adesivo. Então ele colava com corega na hora do filme, depois da hora do filme tirava, botava no estojinho. E ainda se usam essas lâminas de porcelana. Só que com o tempo surgiu o sistema adesivo. E hoje a gente cola as lâminas de porcelana. Então até tenho aqui para mostrar para vocês, se vocês puderem mostrar, como é que são as lâminas de porcelana. Essas são as lâminas de porcelana que o Charles Pincus preconizava, que é bem fininha sem gastar os dentes. Que na verdade é o que a gente costuma usar, que a gente até compara com uma lente de contato. Tá ali colando, a gente não usa desgastar os dentes, né? Então eu até tenho, eu trouxe alguns casinhos familiares, a Juju, a minha filha, a Juliana. Esse é o maior sinal de que tu acredita no que tu faz, né? Na verdade aqui na bancada só tu que não tem lâminas, né? Que eu tenho ainda. Eu, Ana Carolina, o Miguel tem. Tá aqui, a lâmina. Tem minhas fotos aí, não tem, Ana? Tem as tuas, já vai aparecer, Aqui os dentes da Juliana antes de colar a lâmina e no modelo de gesso, né? Ainda no refratário, Então, aqui ela antes em cima, embaixo com a lâmina e ela depois de pronta. E a outra filha, né, a Raquel e o marido, os dois com lâminas antes de casar. Ela tinha os dentinhos separados, assim, então ela queria botar a lâmina antes de casar. Ela antes, ela depois, E como fica natural, Ali ela de lâminas. Aqui as duas, a Juliana e a Raquel de lâminas, para mostrar que fica bem natural. Elas se sentem... Aqui o genro também botei lâminas, ele era jogador de beisebol americano, então ele tinha uma coroa escura, a gente trocou a coroa, colocou lâmina nos laterais, aí o casal ficou todo bonito, E, quase que eu pulei. Nossa, aquela foto ali, vai voltar, vai parecer. Mas aqui, essa foto aqui, é importante eu mostrar porque eu fiz cirurgia plástica de gengiva, para mostrar que
é uma coisa que dá para mudar, né, Vitor? Ó, a gengiva aparecendo demais não fica bonita, era uma coisa que me preocupava, esse gengiva. O meu nariz tinha sido operado e mal operado, porque o meu irmão não era formado em medicina quando eu fiz a primeira vez cirurgia plástica. Mas o meu irmão arrumou, ó. O Miguel arrumou o meu nariz. Olha a diferença de um nariz não bem operado para um nariz bem operado. Depois que o Miguel operou e arrumou meu nariz. Pois é, porque o que a gente estava falando agora há pouco, é que o ideal de beleza para cirurgia plástica eu acho que é um pouco diferente ainda, né? Porque a gente tem alguns pontos fundamentais na odontologia, na dentição. Dente amarelo não fica bonito para ninguém. Então o dente tem que ser branco. O dente desalinhado, o dente torto também não fica bonito para ninguém. Então o dente tem que estar alinhado, tem que estar bem cuidado. Então dentro da odonto eu estou tentando entender, eu acho que eu estou entendendo que vocês têm um pouco mais de regras, né, para todo mundo. E claro que daí vai a experiência de vocês para poder indicar, que é dentro da medicina, não sei se na odontologia é assim, mas a parte mais importante é fazer uma boa indicação. Fez uma boa indicação, tá, a primeira parte do tratamento já está feita. Com certeza. Ó, aqui está o caso do Alexandre, que ele também fez, ele tinha os caninos de leite, então a gente aumentou. Nossa. E olha, ele fez cirurgia de calvície com o Miguel, tirou os óculos, para ver que a beleza do rosto é um todo, né? Olha como dá para arrumar. Mesmo não sendo beleza, né? Beleza para mim também, ele é cara, lindo, meu tio, né? É lindo. E aqui os dentes do Miguel, ó. Que Nossa judiaria. Senhora. Que eram pequenos, uma mordida cruzada, como a gente pode aumentar. Que isso aí sempre me chamou a atenção. Eu, como filho, olha, tu vai lembrar, tu tinha um quadro. Eu contei isso pra Ana eu vou ter que Carolina. contar isso aqui. Eu contei isso Ana Carolina A minha hoje. tia tinha um quadro no quarto dela. Imagina que eu nasci, meu pai tinha 19 anos. Ele era muito novo. E eu era criança e ficava na casa dos meus avós com meu pai. Minha tia era jovem, ainda mas era mais jovem. Eu esperava que tu não lembrasse disso. Eu lembro até hoje. Eu entrava e ela tocava órgão. Eu adorava ir lá, encher o saco. E até que eu entrava e eu olhava um quadro que ela tinha de um macaco. Macaquinho escovando os dentes. Era um chimpanzé. Eu olhava os dentes amarelos. Tu não vai dizer que eu tô dele. parecido, né, cara? Não. Eu olhava os dentes amarelos dela e eu sempre falava assim, pô, os dentes do meu pai estão amarelos assim, legal. estão separados. Tu lembra disso? E eram os dentinhos separados. E uma coisa cruel, né? É uma coisa cruel. E eram os dentinhos Ele só separadinhos olha do o defeito, macaquinho assim. mas eu não tinha visto. E eu disse, papai, escovando os dentes. E eu dizia pra ele que era tu. Lembrei que Escovando os memória. dentes, escovando os dentes. Sabe, Ana, eu não tinha visto essa foto, porque a primeira vez que a Ana fez as lâminas, por coincidência, quando é família, a gente acaba fugindo um pouco do padrão. A gente fotografa todo mundo na clínica da Ana e na minha clínica, na nossa clínica hoje, né, porque a clínica é dos filhos também. Por hábito, a gente fotografa sempre o paciente antes e depois. E na primeira vez que a Ana colocou a porcelana, ela não tinha batido foto antes. Então, a Ana não tinha noção, não tinha visto ainda. Essa foi da troca da lâmina. Dá para colocar de novo ali, mas que coisa horrível que era aquele dentinho pequeno, né? Nossa, essa aí foi trabalhada. Não, essa aí podia... Bota a sua boca. O Shrek. Porque... Bota a sua boca, porque a bochecha... Nossa. Tá aqui. Aí. Nós trouxemos uma vez, duas vezes no programa, nós trouxemos um visagista, né? E o comentário dele é que esse tipo de dente aí é um dente que não transmite força. Dá uma ideia de infantilidade. Na verdade, quando a gente olha, que Bom, feio que é, né? Olha aqui, ó, a mesma coisa do Alexandre. Olha aqui, ó, como o antes dele não transmitia força. Mas depois de mostrar essa foto aí do Alexandre, aquela minha de rosto inteiro, eu não vou parar de criticar o gordinho, tá? Eu vou ficar quieto, porque a minha de rosto inteiro tá muito pior. Não. Me judiou. Mas como muda não só o dente, né? Mas como a gente tem, o lábio muda, o formato de lábio, até o sorriso muda, tu vê foto antes e depois, isso é uma foto tirada, mas fotos mesmo de família, fotos pegas ao acaso, a pessoa muda a projeção dessa parte superior do lábio superior. Muda. Eu noto que mudou, até não passar o batom, eu noto que eu tenho mais lábio, que eu não tinha muito lábio, né? É uma coisa de família, a gente não tem muito lábio. Mas até uma coisa que tu estava falando do clareamento, que dente amarelo, isso é uma coisa que as pessoas precisam se dar conta, Vicky, que pra gente que conhece, a gente que é dentista, eu, Ana Carolina, dente amarelo, a gente sabe que o amarelamento dos dentes é um processo de envelhecimento do corpo.
Mas para quem é leigo, dente amarelo parece que está sujo. E parece que a pessoa está velha. Não, parece que está feio, está sujo. O meu dente é amarelo de herança familiar. Né? Porque a gente tem a pele muito branca e é inversamente proporcional à cor da pele. Então, assim, ó, como tem clareamento, então é importante que as pessoas tirem o estigma de que o clareamento faz mal, porque clareamento não faz mal, ele atua na dentina. Esses dias uma paciente disse, minha filha não queria fazer porque retrai a gengiva. Não, ele era uma substância curativa. Foi descoberto quando um médico deu para curar afta. Então, assim, ó, não faz mal para a gengiva, não retrai a gengiva. E quando a pessoa tem o dente amarelo, dá a sensação de que está sujo, de que a pessoa não cuida. Se a pessoa clareia, parece mais limpa, a pessoa parece mais jovem, né? É ótimo. Bom, muito bom saber disso e, assim, eu concordo plenamente. Nós, como cirurgiões plásticos, nós somos, assim, extremamente críticos conosco, né, e com os outros. Então, isso não é uma coisa ruim, né? Não é com os outros, ser, né? mas a gente precisa saber faz enxergar. parte da nossa profissão, né? Nós temos que saber enxergar o que está errado em nós, né? Ou o que não está de acordo com uma estética mais agradável, para poder modificar os outros. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eles chegam na clínica, assim, doutor, o que está errado em mim? Eu digo, eu não sei o que está errado em ninguém. Eu posso ser o que eu posso melhorar. Eu sei o que está errado em mim. Eu tenho espelho em casa e eu me enxergo bem. Nos pacientes, a gente tem que ter noção do que é beleza, nós temos que ter uma boa noção de estética para poder oferecer o melhor. Então vamos chamar um intervalo rapidinho. Não desligue e continue aí que nós já voltamos. Você que começou a nos assistir agora, hoje o nosso assunto é sobre beleza. Nós estamos falando hoje sobre odontologia e sobre cirurgia plástica. Nós falamos um pouco sobre a beleza do sorriso e agora nós gostaríamos de saber do Dr. Miguel o que é para o cirurgião plástico a beleza na face. Dr. Miguel e teu tio, né, Aninha? Isso. Para a cirurgia plástica, o ideal de beleza, na verdade, ele varia de acordo com cada origem étnica. As pessoas não são iguais, não podem ser iguais. Eu, há pouco tempo, estava falando com o pessoal que faz concurso de Miss e tal, e me entrevistaram, porque normalmente assim, eles acabam de eleger uma Miss e querem mudar tudo. E uma menina muito bonita perguntou o que eu preciso mudar. Menina muito bonita, Miss, né, 19 anos, não precisa mudar nada. Mas eu não preciso mexer aqui, não preciso mexer lá, não. As pessoas são diferentes e têm que ser diferentes. Eu sou contra essa história isso é opinião particular, né, de operar todo mundo, porque senão a gente acaba não vendo a beleza, e sim a mais bem operada. Quer dizer, se eu tiver que fazer o mesmo nariz para todo mundo, além de não ficar uma coisa bonita, a Ana tem o rosto mais fino, mais suave do que o meu, nós somos irmãos. Se eu pegar o nariz nela, que fica muito bonito, um nariz mais fino, feminino, e colocar o mesmo nariz em mim, vocês vão olhar e vão dizer, mas que cara estranho, porque meu rosto é redondo, as feições são mais brutas, tem que ser, o rosto masculino é diferente. Rosto de macho, né? Bom, obrigado. Rosto de macho. Mas, um homem lindo mesmo. Obrigado, mas mais uma vez é a opinião da irmã, né? Não vale. Mas assim, na verdade, a beleza ela é uma convenção social. Para o cirurgião plástico, nós hoje em dia nós vemos um pouquinho diferente. Algumas vezes eu citei isso para colegas e pessoas que vão visitar a gente. Há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, eu estava num congresso, eu e um colega, o Dr. Paulo Matsudo, que nós vamos trazer uma hora aqui, foi o colega que trouxe o Botox para o Brasil. Então, eu talvez tenha sido um dos primeiros a experimentar o Botox na minha testa. E eu trouxe ele pela primeira vez num programa que a gente frequentava, que na época era o programa da Marley, né, Ana Naguaíba, para falar justamente sobre o Botox. E eu me lembro que, um pouco antes disso, eu e o Paulo estávamos num congresso em Curitiba e uma firma de cosmético nos parou e queria que nós representássemos a firma. Uma firma muito grande, não vou citar nem o nome, que foi a maior besteira que nós fizemos na vida, foi não ter dado bola. Mas, como o conceito do cirurgião plástico era cirúrgico só,
Nós olhamos um para o outro, pegamos o cartão daquela firma, colocamos no bolso, dobramos o corredor, olhamos um para o outro e assim, a gente é cirurgião, o que a gente quer com esses cremezinhos? A coisa mudou muito. Hoje em dia, a gente não admite mais a cirurgia plástica só cirúrgica. Então, tanto é que eu e o Vitor já terminou, já fez 3 anos de geral lá no Rio, mais 3 de plástica, e hoje em dia trabalha comigo na clínica. A clínica é uma clínica da família e o conceito mudou bastante. Eu já cheguei a comentar com eles isso, quer dizer, aquela coisa de só cirurgia, hoje em dia, quem só pensa nisso não fideliza o paciente ou acaba não dando o resultado que o paciente precisa. Então, a beleza, na verdade, ela passa desde o tratamento inicial para não envelhecer, com a cirurgia na época certa e o tratamento depois para manter a cirurgia. O que significa isso? Eu tinha comentado, eu e o Vitor estamos fazendo uma pós-graduação de anti-envelhecimento, nutri-endocrinologia funcional. Para quê? Para dar esse mais para o paciente. Quer dizer, o que a gente busca hoje? Operar? Não. Operar também. Porém, tratar antes. Operar na hora certa, que eu acho que é a coisa mais importante, o Vitor chegou a citar isso. O mais complicado da cirurgia plástica, é onde o cirurgião mais leva tempo para aprender, não é a cirurgia, porque o cirurgião plástico ele faz 6 anos de faculdade, 3 de cirurgia geral, mais 3 de plástica. Operar é o ato fácil. O mais difícil, o que leva mais tempo, o que é maior, o tempo de aprendizado demora mais tempo, é justamente a indicação, foi isso que o Vitor citou. Então, quando a gente diz assim, olha, eu já vou indo quase que para 30 anos de cirurgia plástica, desde que eu comecei a auxiliar a cirurgia plástica e tal, até a especialização, o que mais leva tempo para a gente aprender e o mais difícil para o cirurgião plástico é a indicação. A gente vê passar muita gente pela clínica e muitas vezes assim, operada por colegas que fizeram uma formação, que têm uma formação, mas que a indicação não era precisa, então acaba não tendo bom resultado. E a queixa do paciente, ela acaba sendo uma queixa verdadeira, porque não era a hora de fazer a cirurgia. Eu cheguei a citar algumas vezes, eu não sou dono da verdade, vou falar de novo, mas eu cheguei a citar algumas vezes que, para o meu gosto, por exemplo, começar a mexer muito cedo em face, em vez de embelezar, enfeia. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta, fazer uma consulta aqui no ar. Porque todas as pacientes que sentam na minha cadeira me fazem essa pergunta. Tu já fez face? Se não, meu irmão ainda não quis fazer. Já é hora? Quando é hora? Porque assim, eu noto que eu já estou ficando com esse vinco aqui, tá? Quando é hora? Quando que a gente sabe? Tem como a gente saber quando é hora de dar a puxadinha? Porque eu me olho no espelho e eu noto que se eu desse a puxadinha ia dar uma melhorada. Quando que a gente pode saber que é hora? Até é importante também frisar como se dá, como é que a gente sabe que a nossa face, o nosso rosto está envelhecendo? A partir de que momento a gente sabe? Porque existem alguns pontos que a gente acha que existem critérios básicos, né? Isso. É isso. Bom, se vocês olharem o formato do meu rosto, é diferente do formato do rosto da Ana, que é a minha irmã mais nova, nós somos só 2, então é a irmã mais nova, do Vitor e da Ana Carolina. Qual é a diferença? Bom, cada um tem um formato e uma configuração diferente. Meu rosto é mais ovalado, né? Tem rosto que é mais triangular. Porém, se vocês olharem, o meu contorno já é um contorno mais envelhecido. O meu também, com certeza. O teu bem menos, Ana. É um pouco mais envelhecido do que da tua filha, porém, para o meu gosto ainda não é hora de fazer. Por quê? Porque o retorno que eu vou te dar é muito pequeno. Então, o que a gente imagina que a beleza da face, na verdade, ou do rosto juvenil, ele é um triângulo com a base virada para cima. À medida que a gente vai envelhecendo, pela ação da gravidade e pela musculatura, existe uma pelezinha que recobre a musculatura da face, que é o que a gente, quando olha uma carne, por exemplo, chama de nervo da carne. Isso é a aponeurose, aquela pelezinha branca. Esse tecido, essa aponeurose, ela segura a musculatura na posição. À medida que a gente vai envelhecendo, essa aponeurose, essa pelezinha, assim como a musculatura do corpo todo,
ele vai ficando mais flácido. Então, com o envelhecimento, o rosto, a face, que deveria ser um triângulo com a base virada para cima, ele vai se tornando um retângulo. E com isso nós vamos tendo flacidez do pescoço, começa a formar o bigode chinês, essa flacidez que vai ocorrendo aqui. Então, hoje em dia, o que nós fazemos de diferente na cirurgia, quando nós indicamos a cirurgia? Antigamente se faziam grandes descolamentos, eu estou falando de uma forma geral, tá? Tem colegas que têm determinada técnica, outros têm outra determinada técnica. Eu estou falando o que a gente vê como consenso hoje nos congressos de cirurgia plástica. Não só como consenso, né? Eu acho que quem está nos ouvindo está buscando saber o que tem de mais. Essa é uma pergunta constante dentro de clínicas e consultórios. O que tem de novo? O que tem de mais avançado? E que, obviamente, a gente vai se tratar com alguém, a gente busca a novidade, né? Até nós mesmos, não é novidade, entre aspas, assim, o que tem de melhor no momento, né? Eu não quero fazer o que se fazia há 50 anos atrás, apesar de que a mudança é pouca, mas a pessoa que busca quer saber a novidade. O que tem de novo, o que evoluiu na cirurgia? O que o Vitor está falando é interessante porque, assim, eu falo em consenso porque muitas vezes tem colegas que vão escutar e vão dizer assim, tu falou que aquilo não se faz mais, isso não existe, eu faço isso, acabam ficando melindrados. Na verdade, quando a gente frequenta congresso, a gente vê que a grande maioria dos colegas vão mudando os procedimentos para coisas mais simples, para resultados mais suaves, para procedimentos mais leves e anestesia mais leve. Não estou dizendo que quem faz ainda aquela cirurgia mais pesada, com grande descolamento, está errado. Isso é uma questão de gosto profissional. Estou dizendo que, na grande maioria dos colegas, o consenso hoje o que é? Pequenos descolamentos com reacomodação desses tecidos que estão embaixo. Eu costumo comparar assim, a cirurgia de face antigamente, a gente fazia um grande descolamento de pele, a gente via em congresso, tá, que o pessoal mostrava que descolava tudo, descolava lá em cima, descolava a testa e tal, e ficavam com o peito bem cheio para dizer que faziam grandes descolamentos. Esses mesmos colegas, hoje em dia, eles pregam, na grande maioria, pequenos descolamentos. Por quê? Faz um pequeno descolamento e, ao mesmo tempo, reposiciona a musculatura. Não é a musculatura, mas é aquela casinha ou essa pele que recobre a musculatura. Isso é o equivalente a eu pegar uma cama e arrumar o edredom e não arrumar embaixo. Para o meu gosto, isso é o que se fazia antigamente. E, hoje em dia, a gente arruma a cama embaixo, arruma o colchão e depois, por último, arruma o edredom. Quer dizer, a pele é o edredom. Não adianta eu só descolar muito e puxar muito, que a tendência é durar pouco o resultado cirúrgico. Sim, e o que faz, eu acho que as pessoas têm uma ideia de que está sobrando pele. O problema, a maioria das vezes, não é só pele, não né? É a pele. O problema é o que tem embaixo, que está fazendo saliência, que está pesando. E é isso que acontece mesmo. O que tem de... isso tudo trouxe de diferente e de melhor para o paciente? Porque está ouvindo, o que primeiramente acontece? É o medo, né? Não, porque aquelas grandes descolamentos, uma cirurgia grande, a pessoa ficava com medo, anestesia geral... vou ter que parar muito tempo também. Muito tempo. Então, assim, isso tecnicamente foi isso que aconteceu. E o retorno para a pessoa vai lá, o que isso tem de melhor para ela? Tá. As cirurgias no passado, a paciente ficava muito roxa, muito edema, ficava afastada há muito tempo do convívio social. A anestesia, via de regra, é uma anestesia geral. Tem gente que ainda faz com anestesia geral, não está errado. Isso é uma prática de consultório. Mas hoje em dia, na grande maioria dos profissionais, o que a gente nota? Primeiro, anestesia local com sedação. Então, é uma coisa mais leve. Menos medicação. Menos medicação. Não precisa deixar o recuperação mais rápida. Segundo, descolamento pequeno. Quando a gente faz um descolamento pequeno e reaproxima a musculatura, a gente tira só o excessozinho de pele. Então não fica tração na pele. A cicatriz costuma ser melhor. Não dá aquela sensação de repuxado, que é feio. Tem gente que quer, né? Tem gente que procura cirurgião plástico e diz assim, eu já cansei de não operar pacientes, né? Eu cheguei a comentar, que chegaram e doutor, eu quero ficar assim. Eu digo, não, querida, não é bonito assim. No dia anterior, mas doutor, eu quero ficar assim. A gente tem que cancelar a cirurgia,
Porque a noção que ela tem de estética não é a noção do normal. Quer dizer, o que ela imagina de normal, o que ela acha que é bonito, para a grande maioria da população não é normal. Então tem artistas de televisão, não vou citar nome, mas tem artistas da Globo que fizeram no passado e que a gente nos congressos ficava procurando quem é que tinha feito aquilo, porque aquilo depunha contra a classe toda. O cara virou, Parece umas bruxas. ficou uma boneca, né? Subiu o pé do cabelo, ficou todo esticado. Então, respondendo à pergunta do Vitor, o Vitor, na verdade, fez a pergunta só para você que está assistindo entender o que mudou, porque ele me acompanha desde o primeiro ano da faculdade, né? Muitas vezes a gente vai falando e acaba não direcionando para você entender. O que mudou? A cirurgia ela é mais suave, a anestesia é mais leve, a recuperação é mais rápida. Eu fiz a cirurgia na minha mãe, 2 dias depois ela estava jantando fora com a gente. Né? Eu fiz os olhos do meu pai, que normalmente o olho masculino fica inchado. Ficou linda. E assim, ó... 2 dias depois, tá no restaurante. Maravilhosa, estava jantando. E olha, é assim... Eu tô doida para fazer, porque a minha amiga fez e eu tô louca para ficar bonita igual. Isso se tornou um tabu, né? Porque as pessoas, elas têm medo do estigma de ficar operado, de se olhar ou de olharem e achar que foi operado. Não, e não só isso, é o medo da recuperação. Então, quer dizer, hoje em dia, essa recuperação, 3 dias, 4 dias... fim de semana. Um fim de semana, ainda tem o advento do PRP, que acelera a cicatrização. Né, que é plasma rico em plaquetas e fator de crescimento que a gente usa de rotina, né? Durante a cirurgia? Durante a cirurgia. O PRP, para você que está assistindo, se você se lembrar, eles colocaram no tendão do jogador de futebol do Adriano, que ele fez uma ruptura de tendão de Aquiles e que a previsão normalmente é de recuperação em 6 meses. E em 1 mês saiu notícia que ele estava frequentando à noite. O que é o PRP? Durante a cirurgia, nós colhemos um pouquinho de sangue do próprio paciente, pela própria veia que ele vai ser pego para deixar ele mais tranquilo. Centrifugamos, colocamos substâncias que vão ativar, substâncias que existem no sangue, que são fatores de crescimento. Tá? Assim como usamos as plaquetas, que vão fazer com que a aderência seja maior e com que o resultado seja mais rápido. Então, assim, nós temos notado, nós temos tirado foto de todos os pacientes durante a cirurgia, nariz, que costumava ficar muito inchado, com o PRP esse aí, eu tenho gente assim que 1 semana depois não diz que foi operado. Sim, eu tenho paciente de pálpebra. Uma menina, uma modelo que operou faz 1 mês atrás, mas em 15 dias, nariz, que é uma coisa traumática, né? Não deixa de ser, das cirurgias plásticas, talvez a que mais inchava, né? Que mais incha, porque fica no rosto, na face, aparenta muito, aparece muito. E 15 dias depois ela estava fazendo fotos de lingerie.